Prezados senadores, senadoras, esse projeto é muito importante, essa data aqui, esse debate que estamos realizando. É inequívoco que há uma necessidade de um ajuste de contas e de um corte de gastos. Nós estamos vendo aí o dólar saindo do controle, a inflação acima da meta, os juros na estratosfera, a perspectiva principalmente é de um segundo semestre de recessão, mas toda uma insegurança econômica que vai afetar o crescimento econômico do Brasil e o bem-estar das pessoas. Mas esse projeto 4614, ele tem muitos problemas. O primeiro deles, que foi muito bem colocado aqui pela senadora Mara Gabrilli, não tem como nós discutirmos essa questão em um regime de urgência, sem passar pelas comissões, sem ouvir as pessoas afetadas, as pessoas com deficiência ou as associações representativas desses grupos. Nós estamos aqui num assodamento para decidir há uma semana esse projeto sequer existia há uma semana dentro do Congresso e estamos aqui quase na véspera de Natal entregando um presente cruel para essas pessoas com deficiência. Não é aceitável que o corte de gastos se transforme num corte de gente que afete essas pessoas mais vulneráveis da sociedade. Eu louvo aqui o relator, até pelo acordo realizado, que tira um dos problemas do projeto, mas não resolve, porque está remetendo a questão para o regulamento. E aí se pede para nós, senadores, que confiemos na boa vontade do Executivo, que será feito um regulamento de acordo com o que nós estamos aqui propondo, mas a garantia das pessoas com deficiência é a lei. A lei que contempla esses direitos. E não vejo por que nós deveríamos dar esse voto de confiança, voto de fé, quando o próprio governo coloca de maneira muito clara que o objetivo dele, e aqui não vamos dourar a pílula, o objetivo do governo é cortar o benefício das pessoas com deficiência, porque pela avaliação do governo se gasta muito com essas pessoas. Não ignoro que possa ter aí erros nessa concessão, seja administrativa, ou seja mesmo pela justiça, na aplicação de qualquer texto legal, se cometem erros. Mas não tenho dúvidas de que esse desejo de cortar vai levar com ele muitos desses acertos. E aqui eu conto uma história pessoal, uma experiência pessoal. Antes de entrar na magistratura, eu advoguei um curto período e tive um caso pro bono que atendi exatamente uma pessoa que havia requerido administrativamente o benefício de prestação continuada e havia sido negado administrativamente. Essa pessoa me procurou, ela era jovem, mas ela padecia de um caso grave de diabetes e a diabetes havia comprometido totalmente a visão dela. Era motorista de caminhão e estava completamente cego. E procurou os órgãos administrativos para requerer o benefício. Isso foi lá em 1995, mais ou menos. E estava lá anotado até dentro dos requisitos, né, uma das condições que permitia a concessão do benefício, segundo ali as regras administrativas, a cegueira total. Ainda assim, essa pessoa teve o seu benefício. Eu fiquei surpreso na época. Teve o benefício negado completamente pela administração pública. O que fez, eu atuando como advogado pro bono, entrei na justiça para obter esse benefício. E a justiça, ela, infelizmente nesse caso, tardou, falhou. Demorou meses para que houvesse a decisão judicial. E quando veio a decisão judicial, infelizmente, aquele meu cliente, que padecia daquela diabetes severa, além de cego, sem condições de inserção no mercado de trabalho, por conta que a profissão dele anteriormente era motorista de caminhão, e não teve ali um serviço de reabilitação ou qualquer espécie de treinamento para poder exercer outra função. Infelizmente, esse indivíduo faleceu antes de ver o benefício concedido ali no seu processo. Enfim, é inequívoco, precisamos ajustar as contas. Votei a favor desse arcabouço fiscal, que esse próprio governo acabou violando.
Vejo com tristeza o aumento da máquina pública, 39 ministérios, o loteamento político das estatais que voltaram a dar prejuízos bilionários, o loteamento político da administração pública direta. Esses deveriam ser o alvo do corte de gastos, além de privilégios que não se justificam. Mas aí vem o governo federal e quer fazer um corte de gastos em cima de quem mais precisa, das pessoas com deficiência, e mais, sem o debate parlamentar adequado, sem o debate com a sociedade, sem o debate com as pessoas com deficiência, cujo lema principal é nada sobre nós sem nós. Ou seja, por mais que o acordo tenha aqui resolvido um dos problemas, ainda tenho grave receio de que o regulamento vai atingir o mesmo objetivo, que é o objetivo declarado do governo. Se paga demais as pessoas com deficiência e por isso o governo, que se diz popular, o governo do PT, o governo do Lula, quer fazer o ajuste de contas em cima de quem mais precisa. Louvo o acordo realizado, melhora o projeto, mas não resolve o problema do vício, da falta de debate parlamentar, do vício do desejo, da intenção declarada do governo de cortar os benefícios das pessoas com deficiência e do risco que enfrentaremos no regulamento e na aplicação dessa lei com essa intenção declarada. Eu louvo aí o acordo realizado, mas também não vou colocar minha digital em favor desse projeto. E com todo respeito a todos, e aqui não digo nada sobre questão também de caráter, nem nada, mas que reputo um projeto infame e creio que o Senado não fará jus à sua história de proteção dos mais vulneráveis, de respeito às liberdades, às garantias, e aqui nós estamos também envolvidos nos direitos sociais, se o Senado aprovar esse projeto na data de hoje, às vésperas quase do Natal. Não vamos dar esse presente cruel às pessoas com deficiência. Então, adianto o meu voto que será contra. Louvo o acordo realizado que melhora, mas não resolve o problema em absoluto. Muito obrigado, senhor presidente.